algo muito utilizado no passado. A quarta forma de meio coercitivo é o boicote. Nós sabemos que o boicote deriva da palavra inglesa, boicote, que constitui numa medida também de represália, que é a interrupção das relações comerciais com outro Estado, e que aí a gente vai ver que essa interrupção comercial é considerado então como um meio coercitivo. E nós poderíamos ter o boicote de forma individual ou o boicote de forma coletiva. Então, você pode ver países que são riquíssimos em petróleo, mas que não conseguem comprar alimentos, que não conseguem comprar remédio para a sua população. Por quê? Porque os outros estados o boicotam para que ele se adeque às regras de direito internacional público. Então, o boicote é uma das formas mais utilizadas no direito internacional público como meio coercitivo. E temos o bloqueio pacífico, ou também chamado de bloqueio comercial, que também não é muito utilizado no cenário jurídico internacional, mas constitui o bloqueio pacífico como uma forma de represália também, e que seria por meio da força armada, cortando-se a comunicação dos portos ou da costa de um país, que pretende obrigar que esse país se adeque às regras do direito internacional público. Não é declarando guerra, mas por meio da força impede que esse país que está divergindo no cenário jurídico internacional, não mantenham relações comerciais com outros países. Então, esse Estado fica bloqueado, interrompido forçosamente as suas comunicações comerciais. E hoje nós poderíamos colocar como uma forma de interrupção das comunicações, que traria um prejuízo muito maior, que seria através da internet, Então seria uma forma também de cortar a comunicação desse país. A sociedade internacional tem um fato conhecido como bloqueio comercial, que nós estamos aí completando 6 décadas, já chega a completar 6 décadas, que é aquele que os Estados Unidos declarou a Cuba, em decorrência de atos que o governo cubano, no entendimento dos Estados Unidos, divergiu do cenário jurídico internacional, contrariando os interesses dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos bloqueia para que não se comercialize com Cuba. Então é um exemplo mais típico do bloqueio. E nós temos também um ato extremo, que seria o rompimento das relações diplomáticas. Então, um Estado diverge com outro, e a gente observa isso principalmente aqui no nosso Estado vizinho muito próximo, que foi a Venezuela. Então, o rompimento das relações diplomáticas, principalmente com os Estados Unidos da América. Então, se rompe as relações diplomáticas, depois se volta às relações diplomáticas e assim sucessivamente. Então, o rompimento das relações diplomáticas é uma forma de demonstrar para o Estado, que diverge um do outro, que ele não quer mais manter relações com aquele país e acaba rompendo as relações diplomáticas. Não quer dizer que o rompimento das relações diplomáticas vai caminhar para uma guerra. Nós já tivemos momentos em que se romperam as relações diplomáticas e não se chega a uma guerra, mas nós já tivemos momentos de guerra em que os Estados mantêm as relações diplomáticas entre si. Então, o rompimento das relações diplomáticas é um meio coercitivo que um Estado força o outro a buscar se adequar ao cenário jurídico internacional. Então, essa ruptura das relações diplomáticas, seja ela temporária, resulta em uma forma de pressão para que o Estado que está divergindo no cenário jurídico internacional modifique a sua atitude e busque se adequar ao cenário jurídico internacional. E essas medidas colocadas, desde a retorção, represália, embargo, boicote ou rompimento das relações diplomáticas, pode ser feita de forma de um único Estado, ou pode ser feita de forma coletiva, ou seja, todos os Estados da Organização das Nações Unidas em conjunto. Então a sanção pode ser só de um Estado ou pode ser por vários Estados coletivamente que participam da ONU, em especial aí cumprindo determinações de sanções impostas pelo Conselho de Segurança mediante uma recomendação, mediante uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Então essa matéria vem disciplinada no artigo 41 e 42 da Carta da ONU, que diz que se o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no artigo 41 seriam ou demonstram inadequadas, pode levar a efeito, por meio das forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. A ação poderá compreender em demonstrações de bloqueios ou outras operações por parte das forças aéreas
navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas. E então as Nações Unidas institui um processo coletivo de sanção internacional, visando estabelecer o isolamento completo do Estado agressor, até ele modificar a sua conduta e restabelecer então o diálogo, a comunicação, restabelecendo a paz e a segurança internacional. Então, esses seriam os meios coercitivos utilizados pela Carta da Organização das Nações Unidas.